Salve, eu sou o Padre Francisco e essa é a meditação do Evangelho deste domingo, 24º domingo do tempo comum. O Evangelho se encontra em São Mateus, capítulo 18, versículos de 21 a 35, e diz o seguinte: Naquele tempo, aproximou-se Pedro de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar, se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, outros empregados ficaram muito tristes, procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Assim seja. Amém. Queridos irmãos, o tema do Evangelho de hoje, obviamente, é o tema do perdão. E nós vemos São Pedro questionar Nosso Senhor Jesus Cristo sobre a necessidade do perdão. Ele pergunta quantas vezes deveria perdoar irmão, se até 7 vezes. O número 7 na Bíblia indica perfeição e Nosso Senhor Jesus Cristo responde não só 7 vezes, mas até 70 vezes 7. E nós vemos a primeira lição que o evangelista Mateus quer nos dar no Evangelho de hoje, que a perfeição da perfeição consiste justamente no perdão. E esse movimento de São Pedro se dirigir a Nosso Senhor Jesus Cristo para saber acerca do perdão, nos mostra que o perdão é algo que vem de Deus. Deus que entende do perdão e Deus que dá a graça do perdão. E ele ilustra a sua resposta por meio de uma história de um rei que tinha um empregado que lhe devia uma enorme fortuna. Nós lembramos que todos nós somos devedores, se comparados ao preço que Cristo pagou na cruz pelos nossos pecados. Essa enorme fortuna presente no Evangelho de hoje significa quão precioso é o sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo. E se comparado mesmo ao preço do sangue de Cristo na cruz, todos nós continuamos devendo. Nós somos esse empregado que deve uma fortuna a um rei. E este empregado, apesar de dever muito, e como por justiça deveria ser vendido como escravo, ele, a sua família e também todas as coisas que possuía, mesmo assim não conseguiria pagar a sua dívida. Este empregado ele acaba por receber o perdão total da sua dívida. Na cruz de Nosso Senhor Jesus Cristo também nós recebemos o perdão de nossa dívida. Todos os pecados foram redimidos, todos os sofrimentos ganharam sentido, todas as lágrimas se tornaram redentoras. E nós que não merecíamos nada, fomos perdoados diante de Deus pelo sacrifício de Nosso Senhor Jesus Cristo e os seus méritos na cruz. É interessante que na história que Cristo diz a São Pedro e aos seus discípulos, evidentemente, o empregado, apesar de ter sido perdoado em toda a sua dívida,
acabou por não perdoar um companheiro que devia uma ínfima quantia. Quantas vezes nós não somos esse empregado que tem uma aparente relação e experiência de misericórdia com Deus e fomos perdoados pelos nossos pecados. A cada sacramento da confissão também o Senhor perdoa os nossos pecados graves. E diante do outro, que às vezes cometem erros que são menos graves que os nossos, nós acabamos assumindo uma posição de dureza e não perdoando. E ao contrário, cultivando mágoas no nosso coração que às vezes se arrastam aí durante anos. Às vezes só de olhar para a pessoa, o nosso coração se encoleriza e o nosso dia já se torna um dia ruim. É preciso entender que se nós admiramos a misericórdia de Deus, é preciso que ela não se encerre na nossa própria vida e que sejamos capazes de sermos canais da misericórdia na vida de outras pessoas. E isso nos dá mais mérito ainda se essas pessoas são aquelas com quem temos alguma dificuldade, ou entre aspas, com quem tem algum tipo de dívida conosco, seja a nível material, moral, seja por alguma atitude que a pessoa tenha tido que foi para nós significado de frustração ou de decepção, não interessa quem seja. Nós devemos, sobretudo, perdoar, porque Cristo antes nos perdoou. Aí nós vemos que o evangelista segue com o evangelho e o perdão aí não é uma coisa isolada, porque ele mostra tanta consequência do perdão, da falta de perdão na vida daquele que não foi perdoado, pelo servo que foi perdoado, como também as outras pessoas que estão em volta se escandalizam pelo proceder daquele servo que tinha recebido um perdão muito generoso da parte do seu patrão, mas não foi capaz de perdoar uma pequena dívida do seu companheiro. E nós vemos que é motivo de escândalo e motivo muito sério um cristão que segue a nosso Senhor Jesus Cristo e não é capaz de oferecer o seu perdão às outras pessoas. Muitas vezes somos flagrados em casa, diante dos nossos pais ou dos nossos irmãos, porque apesar de frequentarmos os bancos das igrejas, os retiros, apesar de recebermos a Eucaristia com frequência, confessarmos com frequência, não é raro em casa cultivarmos alguma mágoa em relação a algum parente, alguma coisa assim, e as outras pessoas se escandalizam conosco, porque temos recebido muito da parte de Deus e parece que o que temos recebido só tem efeito dentro dos limites visíveis da igreja. Mas na igreja doméstica é um lugar de evangelização, em que se necessita evangelizar, nós acabamos cultivando mágoas antigas, rancores e todo tipo de falta de perdão. Que a nossa falta de generosidade com os outros não escandalize as outras pessoas, mas ao contrário, que a nossa facilidade em perdoar, porque vivemos uma experiência autêntica da misericórdia de Deus, sirva para edificar as outras pessoas a terem atitudes semelhantes e com igual medida de generosidade. O patrão, depois que soube do posicionamento do seu servo, de não perdoar o seu colega, o seu semelhante, ele fica irado, né? E o chama de novo à sua presença. E aí imputa a ele aquilo que era justo desde o início, para que ele aprendesse a perdoar as outras pessoas. Ele o questiona: não devias tu também ter compaixão? Queridos irmãos, nós devemos ser misericordiosos como o nosso Pai é misericordioso. E a prova de que a humanidade pode ser misericordiosa como o Pai é a humanidade de nosso Senhor Jesus Cristo. Não há nada que a humanidade perfeitíssima de Cristo tenha conseguido, segundo a sua humanidade, que a nossa não consiga. E por mais que o perdão não seja uma coisa fácil, é preciso primeiro pedir a Deus a graça do perdão. Depois, reforçar dia após dia essa boa disposição do nosso coração, até que isso vá se tornando mais orgânico e quando você vê, você já passa a sentir esse perdão presente na vida. Mas nós não podemos basear as nossas atitudes pelo afeto.
o fato de não nos sentirmos preparados para perdoar não nos isenta da necessidade de perdoarmos uns aos outros. Se o sacrifício da humanidade de Cristo pagou uma dívida inestimável, por que continuar a nos apegar à dívida dos nossos irmãos, que por vezes são muito menores que a nossa e cujo perdão depende de nós? Infelizmente, no confessionário, às vezes eu recebo muitas pessoas que romperam com seus familiares ou com grandes amigos por motivos muito fúteis. O motivo não justifica e nem explica tampouco esse tipo de atitude. Nosso Senhor Jesus Cristo nos adverte no fim do Evangelho: é assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco. E daí nós concluímos com o Evangelho de hoje que a nossa condenação diante de Deus começa a partir da nossa impiedade diante do outro. Que as nossas atitudes possam testemunhar o nosso favor diante de Deus e que, acima de tudo, a experiência da misericórdia de Deus não se extinga ou não diminua em nossa vida por causa da nossa incapacidade de olharmos o outro como alguém que pode ser perdoado. Isso é falta de piedade. Se o dom da piedade se caracteriza pelo reconhecimento de Deus como Pai e do outro como nosso irmão, como não havíamos de perdoar aquele que faz parte da nossa família? Que nosso Senhor Jesus Cristo, Ele que nos perdoou do alto da sua cruz, nos dê tal graça de não condicionar o nosso perdão ao mérito ou ao demérito de ninguém, mas de sermos misericordiosos como nosso Pai é misericordioso. Assim seja. Amém.